alguém precisa pagar essa conta, né, rapaziada? O Flamengo perdeu mais um título aí ontem e alguém precisa pagar essa conta. Os jogadores, Felipe Luiz e o presidente do Flamengo, todos estão sendo lixados em praça pública. E agora o alvo é o Felipe Luiz, rapaziada, porque eu já trouxe várias informações aqui de bastidores que estão saindo e pipocando sobre os jogadores do Flamengo estariam insatisfeitos, muita confusão. E agora a gente vai trazer informações mais específicas sobre o Felipe Luiz, porque alguém precisa pagar esse pato. E toda vez que o Flamengo tá mal, o primeiro a rodar é o técnico, rapaziada. Então a gente vai trazer informações aqui lá da ESPN, se o Felipe Luiz corre risco de ser demitido e como é que tá a situação dele, porque o BAP vai se reunir com ele e com todos os jogadores para dar um esculacho provavelmente neles por esse momento do Flamengo, né, rapaziada? Vamos dar uma olhada aqui no que saiu lá na ESPN, rapaziada. Sim, teve uma cobrança muito forte depois do jogo contra a Argentina, que a postura do Flamengo para esse jogo de volta não poderia ser igual como foi lá na Argentina contra o Lanús. Faltou entrega, então eles sentiam que faltou algo a mais. E para esse jogo, no sentimento no vestiário e nos bastidores, foi que o Flamengo lutou o jogo inteiro, que mereceu essa vitória, mereceu esse título, então a entrega não faltou. A postura foi diferente, trazendo um pouco de bastidores aqui. O Felipe Luiz, sobre demissão, risco de demissão, não existe. Conversei com uma pessoa do Flamengo hoje mais cedo. Ele segue respaldado pela direção, mas claro que as cobranças vão continuar, como existiu pós-jogo da Argentina, na primeira partida, na partida de ida contra o Lanús. Então, as cobranças vão continuar a ele, ao Boto, por essa melhora, por essa reação na temporada, mas ele segue respaldado pela diretoria e uma demissão não passa pela cabeça do BAP neste momento. O Flamengo é uma areia movediça, rapaziada, e toda vez que o técnico começa a afundar com os jogadores, eles nunca conseguem sair dessa areia movediça. Eu não sei se o Felipe Luiz vai conseguir sair disso também, cara. O Arnaldo Ribeiro, rapaziada, falou o seguinte lá no UOL: o problema do Flamengo é geral e começa pelo presidente arrogante, subestimou a temporada. Eu concordo, rapaziada, eu concordo. E aqui eu vou trazer dados pra vocês de como foi a pré-temporada de 2025, pra vocês verem que o BAP, ele deixou muito a desejar e por isso que ele sim é um dos principais culpados. E toda vez que eu faço vídeo aqui eu falo e eu bato nessa tecla: o presidente do Flamengo tem uma responsabilidade muito grande no que tá acontecendo agora. Pra vocês verem que o problema do Felipe Luiz tá sendo muito grande nesse momento, principalmente com os jogadores, porque ele tá colocando os jogadores na berlinda, ele tá colocando os jogadores na praça pra gente lixar. Você pega o Carrascal, você pega o Plata, você pega o Samuel Lino. Esses jogadores nunca foram goleadores, rapaziada, nas suas carreiras inteiras. O Plata nunca foi jogador de fazer gol. O Carrascal não é um centroavante. O Samuel Lino também não é um fazedor de gol. Esses jogadores, eles são agregadores, eles são facilitadores, eles são jogadores que abrem um caminho para que o centroavante, o atacante, infiltre, fazendo facão, estando posicionado dentro da área para receber a bola. O Plata, ele tá sendo colocado aos leões para ser falso 9, para fazer o que o Felipe Luiz gosta. O Carrascal também tá sendo colocado lá na frente para fazer gol. O Samuel Lino também tá tendo que entrar dentro da área para finalizar. E isso tá acabando com todos os jogadores, o psicológico dos jogadores. Os caras estão completamente insatisfeitos. E isso explica todas essas brigas internas dos jogadores de insatisfação geral. Porque os caras estão sendo colocados na fogueira pelo Felipe Luiz. E ele vai na coletiva e diz: ah, os jogadores cruzam muito pra área, os jogadores cruzam muito. Ah, isso aí é instinto do jogador, eu não peço pra eles fazerem isso. O problema é muito grande, cara. O Juca Kfouri falou o seguinte também sobre o Flamengo: o fato do Flamengo ter desistido do seu planejamento inicial por causa do risco de ir pro rebolo do Carioquinha, pra mim é o principal responsável. Foi um jogo, o time se matou, o time morreu ontem no segundo tempo. E na prorrogação então era um bagaço. Tanto que o Léo foi jogar lá no ataque, porque não tinha condições de jogar na defesa. O time tava esbugalhado. Eu discordo também, porque eu acho que não é por um jogo, dois jogos não. É pelo conjunto, é pelo planejamento. Parece que não tinha um planejamento de volta para os jogadores. E o Felipe Luiz estava lá em Portugal assistindo o André jogar. Mas o José Boto, desde estar
fazendo um planejamento para a volta dos jogadores em janeiro. Coisa que o Abel Ferreira, antes de ir para Portugal, fez o planejamento, né, do Palmeiras. Eu vi muita gente criticando o Abel sobre isso. E tá aí o planejamento do Palmeiras, foi bem feito, né? O Abel, antes de entrar de férias, desenhou todo o planejamento da volta do Palmeiras. E o Filipe Luís aparentemente só saiu e deixou os jogadores jogado, as traças, né? Sobrou pra todo mundo, né, rapaziada? Aqui também saiu essa informação, ó, que vem mudanças aí no Flamengo. O BAP antecipou as conversas com o José Boto para cobrar o diretor de futebol. Além disso, o Filipe Luís terá conversa com os dois dirigentes e a ordem será colocar as coisas em ordem. Leia-se escalar jogadores que realmente estão melhores fisicamente e focados. Aqui o Canela comentou, né? Elenco de folga hoje, muito merecido. Parabéns, BAP, boa, Filipe Luís, vocês estão fazendo um belo trabalho. Aqui eu não vou nem entrar nesse mérito, porque assim, eu vejo muita gente falando isso, né? Mas tipo, o que vocês querem que eles façam? Tipo, o jogo foi ontem. O que vocês querem que o presidente faça? Quebrem mais os jogadores? Os jogadores precisam se regenerar, cara. Então, depois de um jogo, principalmente depois do jogo de, sei lá, infinito de ontem, os caras precisam de regeneração. Então não tem como fazer trabalho físico com jogadores hoje, gente. Eu sempre vejo esses comentários, eu acho uma loucura, cara. E por que eu falo que o Landim e o Marcos Braz, eles têm influência direta nos títulos de 2025 do Flamengo? Porque, rapaziada, o Flamengo, com o Marcos Braz e o Landim, eles traçaram a pré-temporada pro Flamengo lá nos Estados Unidos. É só você pegar aqui na matéria, né? Olha só aqui, ó. O Flamengo de 2025. Veja quem chegou, quem saiu e a programação para o início do ano. Que o elenco principal fará pré-temporada nos Estados Unidos, iniciando os trabalhos no dia 8 de janeiro. Para você ver que o Landim e o Marcos Braz, eles fizeram uma força-tarefa visando um trabalho de preparação para os atletas terem mais fôlego durante toda a pré-temporada. Nesse momento aí que foi traçado um trabalho específico para o Arrascaeta. É tanto que quando o BAP assumiu, ele queria cancelar essa viagem no Flamengo de pré-temporada para os Estados Unidos, só que ele não conseguiu porque era um contrato arrumado e arranjado já. Tinha que ir para lá por força de contrato. É tanto que o Boto, ele fala sobre isso, que gostaria de ficar no Ninho do Urubu, que tinha todas as ferramentas que teria lá nos Estados Unidos. Muita gente esquece isso e só fala dos louros que o BAP e o José Boto colheram do trabalho do Marcos Braz e do Landim nesse 2025, né? O elenco também, por sinal, foi quase todo montado por eles. Eu não sei o Jorginho. Eu não tô tirando aqui os méritos do BAP, não. Ele teve sua parcela de contribuição, sim. Ele tava ali, ele liderou junto com o Boto toda a temporada, mas a gente não pode esquecer do planejamento, que é crucial, e principalmente o BAP, já que ele falava tanto de profissionalismo. Esse é o planejamento do BAP, trazer os jogadores às pressas, jogadores que voltaram acima do peso, sem planejamento de pré-temporada ou não, não se sabe que condições esses jogadores voltaram a treinar. Então, rapaziada, é um negócio muito complexo que o BAP cobra dos jogadores. Isso ele tem que cobrar, mas ele tem que também entender que ele foi o responsável por isso e que ele é culpado também por isso. E aí expõe os jogadores ao ridículo e expõe os jogadores à torcida. Toda vez que a gente for cobrar os jogadores, a gente tem que lembrar quem foi o responsável pela preparação desses jogadores antes de descer a lenha no Carrascal, descer a lenha na Arrascaeta, descer a lenha no todos os jogadores do Flamengo. Claro que eles têm culpa de não voltar bem fisicamente, mas também a gente tem que dividir a culpa em todos. Quando o Danilo vai na entrevista e fala que todo mundo tem que assumir as suas responsabilidades, rapaziada, ele tá falando sobre isso. Dirigente, técnico e jogadores, todos eles têm que assumir suas responsabilidades. Enfim, rapaziada, falei demais, falei pra caramba. Enfim, deixa aí nos comentários o que você acha disso tudo. Você discorda, você concorda? Deixa aí nos comentários. E claro, se por algum motivo você gostou desse vídeo, curtiu aqui o trabalho, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com mais amigos rubro-negros, ajuda o meu canal a crescer e claro, qualquer informação, qualquer coisa de bastidor, vou trazer aqui para informar vocês. É isso, até o próximo vídeo, rapaziada.